Fala, imersos! Hoje a gente está dando início a mais um novo projeto da Juventude da EADV, nosso podcast vai se chamar Imersão. Já sabem por quê, né? Nosso nome é Imersos. Está aqui conosco hoje meu amigo de longa data, Mike Pandolfi, empresário, líder de jovens, cristão fervoroso, fiel a Deus. Terra. A gente vai estar aqui conversando hoje sobre a importância da igreja nos bairros de periferia. Eu e Mike, né, nós viemos do mesmo bairro e a gente sabe a importância da igreja para a gente chegar onde chegou na vida, né, e tudo que a gente está galgando ainda e o que há por vir. Então a gente vai conversar sobre essa importância de você estar congregando, você estar num ambiente religioso para você se desenvolver como pessoa, ser uma pessoa útil na sociedade e útil, né, para todos aqueles que estão ali à sua volta. Então, seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, nosso primeiro convidado aqui. Ah, valeu. Responsabilidade, tá? Vai voltar outras vezes para assuntos polêmicos que a gente vai ter. Eu quero para os assuntos polêmicos. Hoje é só vai com leite, é isso mesmo? É quase isso. Então, quase isso. Hoje é o protótipo. Hoje. Vai ter um início aí, a gente vai ter vários assuntos. Inclusive, vocês vão poder... na página está sugerindo assuntos para a gente estar tratando aqui no podcast. Debates. Isso, o pessoal gosta muito de falar arminianismo, calvinismo, né? Até um tema que surgiu recentemente lá na igreja, se Judas cometeu suicídio ou não, se Judas foi para o céu ou não. Surgiu essa questão lá. Então a gente pode trazer isso também para estar falando e outras questões também do nosso... Legal. Eu estou muito feliz, Cauli, pelo convite, de verdade. Responsabilidade, seu primeiro convidado. Espero ser convidado mais uma vez. E estou muito feliz porque realmente a gente vem de uma caminhada. Eu acho que a maioria das pessoas, 90% das pessoas hoje, quando conhecem a Cristo, quando conhecem a vida, essa caminhada cristã vem de periferia. E essa é a importância, porque a igreja, ela já tirou diversas pessoas que eram a escória da sociedade, que eram os excluídos da sociedade, que hoje estão em posições, como eu e você, em posições assim, que a gente jamais imaginou, justamente por causa da igreja. E alguns assuntos também, se eu puder dar uma dica, a gente tem lá na nossa igreja o Biblicamente Falando. A gente coloca uma caixinha, vocês podem colocar também as perguntas de vocês, as dúvidas, e coloca anônimo mesmo, porque às vezes o pessoal tem vergonha, de às vezes colocar, eu vou perguntar isso para que a pessoa vai me julgar. Então, não coloca seu nome, coloca lá seu assunto, joga aqui, eu acho que vai ser bem legal, bem assertivo. E falando do assunto, Cauli, a gratidão que eu tenho na minha carreira hoje, profissional e pessoal, graças à igreja. Não só eu, na verdade, né? Eu acho que todo o Ocidente, toda a história da parte da humanidade cresceu com influência da igreja. Sim. Errado? Correto. Concordo. Então, assim, a igreja ela não tem influência só na periferia. É lógico que a gente vê que ela salva muitas vidas na periferia. E muitas pessoas não dão valor a isso. Aqui é um dado bacana. A maioria das pessoas que são salvas em periferia são pessoas que estavam no tráfico, cometiam latrocínio, estavam viciadas. A igreja foi lá e salvou. Agora, quer um dado legal? O Estado não ajuda com R$1. Tudo doação. Tudo doação. Não existe no mundo um órgão de filantropia maior do que a igreja na periferia. Não existe. Pode procurar. Um órgão de filantropia que não recebe R$1 do Estado e consegue salvar diversas vidas. Pessoas que estavam à beira do suicídio, estavam em depressão, pessoas que estavam nas drogas, enfim, a igreja tem de tudo. Tem todo ex, né, na verdade. A igreja tem. Mas são essas pessoas que lá na frente mostram que realmente merecia aí uma segunda chance. Então, a importância da igreja hoje na periferia é essa. Mostrar que todo mundo merece uma segunda chance. A situação bastante curiosa, né, que a gente percebe na periferia é a falta de oportunidade de lazer. E para você ter um lazer, qualquer que seja, você precisa de um dinheiro. Mesmo que seja para ir num parque, você precisa às vezes de uma passagem, algo nesse sentido. E a gente sabe que a vida nesses locais é bem precária, as pessoas não têm dinheiro para nada. Então, a igreja acaba sendo uma espécie de clube também para as pessoas, ali onde elas se encontram e têm suas oportunidades de lazer. A gente fala que, infelizmente, né, na periferia, a igreja ela coexiste junto com o tráfico de drogas. Então, o jovem, muitas vezes ocioso, ele ou tem o caminho de estar numa festa regada a drogas, promovida ali pelo tráfico,
ou, se ele for uma pessoa, vamos dizer assim, se permitir estar na igreja, né, ele vai encontrar um lazer ali também na igreja. Vai ter um domingo de manhã para estar com jovens da mesma faixa etária que ele, um domingo à noite, as festividades, as festas da igreja, as programações. A igreja acaba atuando muito também nessa parte, Sim. de tirar o jovem daquele tempo ocioso, por exemplo, um domingo à noite, folga, que ele poderia estar se envolvendo, vamos dizer assim, em situações ali ligadas à droga, bebida, violência, e estar num ambiente religioso aprendendo algo útil, né, para conviver em sociedade. Você também vê dessa forma? Não, lógico, até porque quem iniciou projeto social, hoje a gente tem até o pessoal que faz faculdade para ação social, mas quem começou esse projeto foi a igreja. Quem iniciou isso lá no início foi a igreja. O Estado copia muita coisa da igreja. Não só ação social, mas todos os nossos valores, tudo aquilo que a gente acredita hoje, que é base da sociedade, nasceu da igreja. Hoje, se a pessoa fala assim, por que é errado eu falar mal dos outros? Por que é errado eu desejar mal aos outros? Onde está escrito isso? É na Bíblia. Sim, é um costume cristão. Então, a sociedade ela vem como base de valores da igreja. E assim, a ação social ela só nasceu porque as pessoas esqueciam umas das outras. E a igreja sempre lembrou, porque foi um mandamento do próprio Jesus. Amai o próximo como a si mesmo. E, na verdade, amai uns aos outros como eu te amei. Então, assim, Jesus amou tanto a sociedade, queria... E Jesus, Cauli, a gente vê isso. Se você for olhar na periferia, tudo bem, ninguém merece ir para o céu, ninguém merece nada de Jesus. Todo mundo merece o inferno. Mas quando você vai para a periferia, foi como você falou, tem pessoas que estão escolhendo o lado errado, caminhos errados, estão indo em caminhos tortuosos, mas aí quando vem a igreja, a pessoa já fez tudo de ruim na vida dela. Aí lá, metade da caminhada dela, ela aceita Jesus, e ela é perdoada e tem a vida transformada. É só a igreja para realmente ter um costume desse. E a questão da ação social vamos usar a periferia ali, que o que mais tem é em relação a droga, a bebida, enfim. Tem todas aquelas coisas momentâneas para oferecer. E a igreja também tem. Na igreja, por exemplo, a igreja que eu reúno, tem a ação de música. Para colocar as crianças na música e tudo mais. Então, isso impulsiona muito os jovens. Agora, a igreja que não tem uma ação social para poder ocupar o tempo dos jovens, essa igreja não está fazendo um bom serviço como igreja na periferia. Porque igreja que eu só vou no culto, sei lá, de quarta, sexta e domingo, ponto, e não tem uma ação social, essa igreja não está sendo igreja. Ela só está ali para cumprir post na internet, no máximo. Agora, a igreja não tem uma ação social, não tem uma escola de música. A maioria das igrejas estão acabando com escola dominical. Escola dominical? Cara, ou escola bíblica, não precisa ser só dominical, mas escola bíblica. Gente, a escola bíblica teve um período da história que a escola dominical era onde as crianças aprendiam a ler. Sim. Porque a situação da educação era tão precária que a igreja fazia o papel da educação. Olha só a história da igreja. Sim. E a gente está perdendo isso hoje. Sim. A gente está deixando de criar vários incentivos, várias coisas, principalmente para jovens. O mundo cria um monte, a gente não tem criado nada. A gente só quer fazer o papel de que a igreja tem não sei quantos seguidores, não sei quantos posts e tudo mais, mas não cria uma ação para jovens. Esse é o papel da igreja na periferia. Criar ações e fazer o seu papel para chamar a atenção, para poder fazer com que os jovens eles venham se adaptar. E não é assim, às vezes, oferecer coisas todo dia. Não, mas são coisas que a gente já faz. Retiro, culto de jovens, sabe, evangelismo, tudo isso, encontro de jovens. Se a igreja não tiver isso, a igreja vai perder espaço, porque o mundo tem várias coisas para oferecer. E aí, Cauli, o que entra na mente do pessoal, principalmente de pastores, líderes, é que o Espírito Santo vai fazer a obra, é que o Espírito Santo vai fazer. Se não está enchendo a igreja é porque... nunca vi. As pessoas... Pela incompetência das pessoas, elas culpam duas pessoas. Ou o Espírito Santo ou o diabo. A realidade é essa. Os dois culpados, pela incompetência da igreja, não ter um bom trabalho na periferia, ou é do Espírito Santo ou é do diabo. Porque o Espírito Santo não agiu, não sei o quê. Porque o diabo está furioso. Gente, a gente sabe de tudo isso. Agora, se a igreja não faz a parte dela... Eu sempre falo isso aqui. Jesus era 100% homem, 100% Deus.
Jesus, em todo o seu poderio, poderia resolver tudo que ele quisesse resolver sozinho? Poderia. Poderia. E ele chamou quantos para ajudar? 12. 12. Muitos mais. E muitos mais. Então, assim, a igreja tem que colocar que ela também precisa agir, principalmente na periferia. Lá fora as pessoas não entendem, nunca vão entender o porquê um camarada que cometia latrocínio, que era viciado em droga, hoje é um presbítero, é um evangelista e tem uma família alicerçada na casa de Deus. Ninguém lá fora entende isso. E é lógico que a gente também precisa explicar, porque se o próprio Cristo soube perdoar os pecados de um ladrão na cruz e salvar aquela pessoa, a gente também tem que dar a segunda chance às pessoas. Então a igreja hoje, eu acho que ela falha muito nisso, porque ela tem deixado de lado algumas ações que deveria fazer em prol de ser só bem vista. Eu só preciso ser bem vista, não preciso ter ações. Se eu estou sendo bem vista, para mim tá ok. A maioria das igrejas hoje está assim. Eu vejo também que nas igrejas acontece uma seguinte situação. Às vezes é o único caminho, o único meio de um jovem uma classe mais baixa ter acesso à arte. Na igreja, por exemplo, você até chegou a citar, o tocar um instrumento. Vamos botar aqui um instrumento de sopro, que é um pouco mais caro. Sim. Tem jovem que nunca vai ter uma condição financeira de comprar um instrumento de sopro minimamente bom, é maior que o salário mínimo. E às vezes uma família do jovem tem 10 pessoas para sobreviver com salário mínimo. Ele nunca teria esse acesso. A igreja tendo os instrumentos, aquele jovem pode aprender a tocar aquele instrumento e futuramente ter uma profissão. E uma das outras coisas também ligada à arte, a igreja também incentiva bastante a parte da leitura. Eu sempre lembro, há bastante tempo, quando se falava, o número de evangélicos do Brasil vai crescer. As pessoas falavam, olha, o lado bom disso é que também eles vêm junto com a leitura bíblica e o brasileiro vai passar a ler mais e vai entender mais de vários e vários assuntos porque vai ter uma leitura melhor. E isso também acaba acontecendo. O jovem ali na periferia, às vezes, não tem o hábito de leitura o dia todo na TV, ele, como você falou, passa aí para uma escola bíblica dominical, passa a ter um contato com a Bíblia, um hábito melhor de leitura. Eu lembro que eu passei a ter um hábito melhor de leitura quando eu estava no ensino médio, que eu me tornei cristão, quando houve a minha conversão. E isso, eu tenho total certeza que me ajudou, aquele hábito de ler a Bíblia todo dia, de procurar entender ali 3, 4 capítulos todo dia, me ajudou bastante nas provas que eu viria a fazer no final do ensino médio, né, para poder passar no vestibular, depois ter uma profissão. Então, acredito que isso ajuda bastante esse adolescente, esse jovem, na sua vida profissional também. Uma boa leitura e até no intelectual. A gente sabe, né, que a coordenação motora, de desenvolver ali, de tocar um instrumento, ajuda, né, a desenvolver o cérebro também. Você vê também dessa forma que ele acaba tendo contato com a arte e se tornando uma pessoa melhor, talvez por um meio que a igreja permite, que ele sozinho em casa não teria condições de ter por falta de recurso financeiro. Com toda certeza. A arte em si, por exemplo, a igreja hoje ela tem teatro, ela tem música, então tudo isso, até fora da igreja, a arte em si já ajuda. Imagina você fazendo isso na presença de Deus. Ela te ajuda não só no seu pessoal, quanto no espiritual. E você cita um ponto, Cauli, que assim, polêmica agora, Cauli. Polêmica da igreja. Pode polêmica, Rebeca? Você falou que não, né? E se eu falasse assim, por favor, pare de orar. Quando você precisa agir. Por que eu estou dizendo isso? Calma, pessoal. Calma. Olha só. Veja bem. Mas como assim eu vou parar de orar? Gente, olha só. A igreja, ela sempre teve um mau costume de... eu vou orar. É porque você citou algo interessante. Sim. Eu vou orar por você. Não, sim, mas você só precisa agir agora. A gente sabe que você está orando. A igreja sempre fez o seguinte. Chega um irmão, vamos usar o da flauta como exemplo. Porque tem um irmãozinho aqui de baixa renda. A gente está em quê? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas aqui. Aí que a igreja em si faria o quê? A gente vai orar por você. Você conseguir sua flauta. A gente vai orar. Não! Você precisa de uma flauta? A gente vai impulsionar você. Calma aí, você pode doar quanto? 50? Quanto? Isso, meu amigo, é isso! A igreja hoje, ela quer, não, vamos orar por você. Meu amigo, orar a gente já faz, agora é agir. É 50 de um, 30 do outro, 100 de um, 200 do outro. Aí você consegue a flauta, sabe? E aí a igreja quer com tudo. Chega alguém lá, eu tô passando uma necessidade, a gente vai orar por você. Tudo bem que você vai orar, meu amigo. Mas também você precisa de ação. A igreja é ação. Imagina se, quando a gente inicia Atos dos Apóstolos, eles ficassem só lá orando. Só orando. Eu estou dizendo só orando. Não tem que parar de orar, mas só orando. Sem atitude. Funcionaria como? Até tentaram, né? Mas a perseguição veio justamente para que eles agissem. Exato. Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto você já
revestidos de poder. E eles ficaram. E pela minha visão, eles iam ficar ali porque eles achavam que Jesus ia voltar naquela geração. Então todos os 120 iam ficar no cenáculo reunidos até Jesus voltar. Só que aí vem a situação da perseguição, eles são obrigados a sair de Jerusalém, se espalhar pelo mundo e anunciar o evangelho. Então, exatamente. Tem que ter ação. Exato. Ó, te ajudei, tá, editor? Ó, dá um corte legal, hein? Parar de orar. Mas, contextualizando, a gente nunca deve parar de orar. Lógico. Isso aqui eu fiz para chamar a sua atenção. Só que a igreja tem que ver que não tem que ficar só orando. É orar e agir. Exato. E aí tem muita gente na igreja que precisa de uma ajuda, assim, um auxílio, às vezes para comprar um instrumento, uma doação para alguma... que hoje desviaram e abandonaram, não a fé, mas abandonaram essa questão de ir para a igreja, a caminhada na igreja, por conta de não enxergar na igreja uma ajuda. Várias. Eu conheço várias pessoas assim. Não perderam fé em Deus, mantêm sua fé, mas não querem essa caminhada, não querem ir para a igreja. Não querem. Ó, você tem noção, recentemente eu vi o caso de uma menina que se converteu a outra religião porque ela era evangélica. Porque na outra religião ela sentiu mais apoio. Sim. Sabe? E ela não fala na questão doutrinárias daquela religião. Ela fala do apoio do pessoal. Situação pessoal, né? Sim. Exato. Então, a igreja hoje, a gente se baseia muito nisso. Eu vou orar por você, tudo bem, mas às vezes tem que agir. Agora é o momento de agir. Então, chega uma irmãzinha, tadinha, na igreja e fala, sei lá, minha luz eu vou cortar minha luz, está atrasada, a gente vai orar por você, a gente vai orar para Deus jogar por terra excelsa. A resposta, sabe, em abstrato, né? Exato. E bem mecânica, e é aquilo que você ouve em toda a igreja do mundo. Mesma conversa, sempre. Eu vou orar por você. Tudo você bem. Já sabe a resposta, pode ser aqui, na Bahia, em São Paulo. Aí a pessoa pensa o quê? Aí eu vou orar por... Ó, tá tão clichê esse negócio de eu vou orar por você, que quando você ouve, eu vou orar por você, entendi? Você não vai fazer nada por mim. Infelizmente tá assim mesmo. Não que oração não vai fazer por você, claro que ela vai. Só que é aquilo. Se você tá orando, tem um momento de você agir também. Então, faz isso, sabe? Coloca para andar junto. Oração e ação. Não adianta você só orar e não agir. Não adianta você agir sem oração. É assim que funcionam as coisas. E eu vejo muito isso na igreja. A igreja, ela tem... Ó, tudo que o mundo pode oferecer, a igreja tem para oferecer de melhor. Tudo. Ó, você não precisa ir para o mundo para ter boas músicas, a igreja tem. Você não precisa ir para o mundo para aprender um instrumento musical, a igreja tem. Sim. Você não precisa ir para o mundo para para participar de festas e baladas. Poxa, a igreja tem vários encontros, várias coisas que não precisam de bebidas, drogas para te deixar feliz. Só quem já pulou, já saltou, já chorou na presença de Deus sabe o que eu estou falando. Não precisa de nada disso. Tá? E aquilo, a igreja na periferia, somos nós. Exato. O que está acontecendo hoje é que quando a gente fala igreja na periferia, a gente pensa em placa, a gente precisa em estrutura. A igreja é o quê? Qual a placa da sua igreja? IADV. IADV. Eu queria só saber se o Cauli sabia, tá? Eu sabia. IADV. Tem gente que fala, a igreja na periferia, e pensa na placa da igreja. Não, somos nós, sabe? A igreja somos nós na periferia. Se o nosso meio, todos os nossos amigos na nossa época, todos eram cristãos, sim, todos eram evangélicos ali do nosso meio, a gente ia convertendo um por um, meu amigo, um por um. Não tinha essa. Então, assim, se o meio jovem que você vive hoje, se 80% das suas amizades não estão convertidos ainda, há um certo problema da influência da igreja na periferia. Ou seja, há um problema em você como igreja se está influenciando de forma correta na periferia ou não. Exato. É algum problema, né? Porque a luz tem que resplandecer nas trevas. Né? Se as trevas estão dominando sobre a luz, tem alguma coisa errada. Porque hoje, porque eu acho que o pessoal perdeu assim, o ânimo do evangelismo. Sabe? Eles acham que o evangelismo tem que ser marcado. Eu vou marcar o evangelismo. O pessoal acha que é isso. Vou marcar o evangelismo. Não que não tem que marcar, tem que marcar, mas acho que é só isso. Tem que ter data, hora. Não, evangelismo é todo momento. Você tá ali, tudo mais. Pô, ganhei Cauli pra Jesus, né? Em prantos, né? Você lembra? Não.
Você não lembra, não. Cara, eu não ganhei pra Jesus. Mas assim, quantos amigos que andavam com a gente que não era da igreja e passaram a ser da igreja porque andavam muito com a gente? O Denis hoje é evangelista, uma família linda. Né? Hoje é um rapaz de 30 e poucos anos e calvo já, né? Calvo, inteligente, calvo. Dirigente de igreja, evangelista. Mais de 2. Andava com a gente, tudo lá na escola. Sim. E por causa do nosso meio, ele conheceu Jesus e se converteu. Jovem, quantos amigos hoje que tá no seu ciclo de amizade que ainda não se converteu ou não conhece a Cristo? Aí mora o problema da influência da igreja na periferia. A igreja não é a placa, a igreja é você. Então a influência da igreja na periferia é qual que é a sua influência na periferia ou no meio que você vive. Às vezes os amigos nem sabem, né, que a pessoa é cristã. Não. Então tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada nisso. Exato. Se os amigos então, não veem a diferença em você, tem algo errado. E acaba que eles influenciam mais você do que você a eles. E passa que você continua na igreja, você está na igreja, mas você participa mais de coisas do mundo do que os seus amigos participam das coisas da igreja com você. O testemunho tem que ir adiante, né, do cristão, em qualquer lugar que ele for, qualquer lugar que ele chegar. Eu lembro, lá na época, a gente estudava, né, a gente tinha um colega, e ele do nada, ele era recém-chegado aqui, não era conhecido de ninguém na época, e ele, não, quero conversar com você. Chamou para conversar, isso logo nos primeiros meses de escola, para pedir conselho. Então, qual conselho que você quer? Ele, não, eu e minha namorada, a gente acabou tendo envolvimento, ela está grávida, eu quero saber o que é que eu vou fazer. A gente está pensando em tirar. Aí, na época eu não entendi, né? Por que ele perguntou a mim? Mas depois de muito tempo foi entender, né? Via ali uma pessoa cristã e ele não sabia o que fazer. Ele veio procurar, né, uma opinião de uma pessoa. E aí eu conversei com ele. Falei, olha, entendo que você não deva fazer isso, né? Há uns 10 anos, até falei, seu filho vai estar aí jogando bola, você vai pensar, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, né? Meu filho está aqui, eu tá casado com essa pessoa. Falei, dificuldade todo mundo tem, nossos pais, todo mundo teve dificuldade para ter filho, é muito raro, né? Essa visão que o pessoal, até fazer minha crítica aqui, o pessoal tem hoje, não, vou resolver minha vida para ter filho. Você não vai ter filho nunca. Se você for resolver sua vida para você ter filho, para você ter as coisas, você vai não ter filho nunca. Eu vou ter filho quando eu tiver condições de cuidar, de fazer isso e aquilo. Você não vai ter, não. Vem a situação, né? Lógico que eu não estou falando aqui pra você sair fazendo filho adoidado. Mas você tem sua profissão, sua esposa, a vida vai, digamos assim, se desenvolvendo, né? São os desafios que a vida tem. E aí expliquei para ele que não deveria fazer isso, deveria ter a criança, porque o aborto seria uma coisa prejudicial, né, para a saúde dele, da própria esposa também. E ele falou, não, realmente, vou ter esse filho. Aí eu sempre falo, a pessoa te ver como cristão. Não estava ali, não ia para a igreja, para a escola com a Bíblia na mão, não ia para a escola com a camisa escrita Jesus Cristo, uniforme como todo mundo. Mas de alguma certa forma, nem morava no mesmo bairro que a pessoa, e na época o Instagram estava começando ainda, não tinha esse negócio de você estar se filmando lá, passando o pessoal da live e você chorando. Não tinha nada disso. A pessoa sabia que você era cristão pelo seu se comportar, pelo seu modo de agir ali no ambiente. E aí ela via. Tinha só o Cauli de cristão naquela turma de 60 pessoas? Não tinha. Mas de alguma forma ele chegou e sentiu confiança para fazer a pergunta e saber que não seria julgado, talvez tivesse ali uma palavra que fosse auxiliar ele e a família. E aí isso fez diferença. É o que o Mike está falando. É você ser igreja onde você estiver. É o evangelizar. Uma certa forma de evangelismo. Hoje esse colega está casado, né, tem a esposa, tem os filhos e está vivendo bem. Porque na hora procurou a Deus ali numa pessoa que ele entendeu que estava próxima e teve a resposta. Agora imagina, se eu e os outros ali não nos comportamos como cristão na classe. Ele não ia perguntar a ninguém, ia tomar uma decisão, talvez fosse tirar a vida do próprio filho. Né? E eu lembro, Cauli, que a gente era muito exemplo também, né? Assembleando. A skin nossa na escola era calça social preta, chinelo, camisa de botão. E uma camisa de botão. É isso aí. Você tem noção, ó, só para abrir um comentário aqui, eu lembro quando a gente foi espalhar currículos de calça social, camisa de botão, cara todo bombado, com o cabelo pro lado, tava de sapato social.
caras tudo bombado, fortão de bermuda, camisa de surf. O que vocês querem? Não, a gente quer entregar currículo para trabalhar aqui. Os caras olhou assim, os caras de moletom. Não, deixa aí, mano. Até hoje. Não deu nada, não. O fotografia não contratou a gente, né? É. Mas esse é um exemplo de como a gente queria tanto mostrar também em tudo, como a gente é cristão, evangélico e tudo mais. Então, eu acho que falta isso hoje. Você querer mostrar realmente em atitudes, em falas, em tudo. Quantas vezes eu não debatia com ateus lá na sala de aula? Nossa, demais. Então, assim, acontecia muito isso, né? E hoje o pessoal fica preso a isso, como eu falei. O pessoal fica preso a eu vou orar, mas não vou agir, sendo que isso tem que andar junto. Eu não vou evangelizar porque não marcaram o evangelismo. E a minha igreja, como placa, como estrutura, tem a responsabilidade de influenciar as pessoas na periferia. Tem um departamento de evangelismo, né, na igreja, eles façam. Eles que façam, exatamente, o pessoal está preso nisso. Não que não tenha que ter. Tem que ter departamento de um monte de coisa na igreja. Mas você não está preso nisso para fazer a obra de Deus. Tem um departamento de evangelização. Tudo bem, tem um departamento? Tem. Mas e você não evangeliza? Quer dizer, então, que lá em Heresias 2:10, assim lhe digo de mim mesmo, que o departamento de evangelismo tem que evangelizar e ninguém mais pode. Não é assim. Sabe, o ID é para todo mundo. Departamento a gente cria para ter organização. Só isso. Isso não te impede de fazer a sua parte. Aí eu te falo, se a maioria dos seus amigos hoje não estão sendo convertidos, não estão conhecendo a Cristo por intermédio de você, há um problema em relação à igreja. Você, como igreja, está influenciando no seu meio ou não. Exato. Pessoal, hoje vai ser mais curtinho, né? Porque é nosso primeiro, vamos dizer assim, né? Podcast. Mas a gente promete trazer o Mike em outra oportunidade, que a gente conta essas experiências aí nossas, né? E assuntos mais polêmicos, hein? O famoso pastor Haroldo. O pastor Haroldo já pegou um ônibus que não existia. Um ônibus que ele tinha que ir para o lugar. Trazer ele aqui, você acha que desceu, ele entrou no ônibus, foi para a cidade lá que ele tinha que ir. Quando ele olhou para trás, não estava voando. E outras histórias de onça e de outras coisas. E aí a gente vai voltar a conversar com o Mike. Eu me chamo para assuntos polêmicos, hein? Vai conversar vários assuntos polêmicos também, como a gente falou no início. Coloquem aí nos comentários aquilo que vocês querem que seja tratado aqui. A gente vai trazer pessoas aqui, teólogos, especialistas de várias áreas para estar conversando com a gente. Então eu não sou especialista em nada. Você vai trazer ainda. E pessoas com ótimos testemunhos também. Eu sou só do ótimo testemunho, tá vendo? Para poder estar falando sobre vários assuntos. Meu currículo aqui não foi... Enfim, mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro. Vai ter mais com vários assuntos. E se inscrevam aí, bota o sininho, clica no sininho aí. E a gente vai estar fomentando isso aqui e vai ficar legal. Jesus is coming back.